gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula de espanhol do primeiro ano vai ser sobre pronombres interrogativos. É um assunto bem simples, tá certo? É a continuidade do capítulo 2, que nós ainda estamos vendo. Então, o que é esses pronombres interrogativos? Em espanhol, eles são aqueles que nós usamos para formular perguntas diretas ou perguntas indiretas. O que são essas perguntas diretas? São perguntas que precisam do ponto de interrogação, e as perguntas indiretas são perguntas que nós não utilizamos um ponto de interrogação. Então, indiretamente é uma pergunta. Por exemplo, uma pergunta direta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? E uma pergunta indireta seria: depende de quem fuera. Depende de quem fuera. Essa é uma pergunta indireta. Aqui no livro de vocês, nós vamos utilizar o livro, tá bom? E aqui no livro de vocês, nós temos alguns dos pronombres interrogativos em espanhol, e eu vou dar também um exemplo de cada situação. Aí prestem atenção nos exemplos que eu for falar, porque como vocês percebem, a explicação do livro ela é bem simples e não tem os exemplos, tá? Mas aí eu vou falando os exemplos para vocês. Aqui o primeiro pronombre que aparece é o pronombre quanto ou quantas, lembrando que a maioria dos pronombres interrogativos em espanhol, eles precisam estar atentos à questão do gênero e ao número, ou seja, se é masculino, se é feminino, plural ou singular. Alguns não precisam, tá? Mas outros, como por exemplo a palavra quanto ou quanta, a gente precisa ficar atentos. Então vamos lá. Quanto, né, o pronombre quanto ou quantas, nós vamos usar para perguntar sobre quantidade ou o preço de alguma coisa. Por exemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Quantos anos você tem? ¿Cuántos hijos tienes? Quantos filhos você tem? Temos também o quién. Percebam que é bem parecido com o português, né? Mas a gente precisa ficar atentos porque existem algumas particularidades. Aqui, o pronombre interrogativo quién, que nós vamos usar para fazer perguntas sobre pessoas. E aí, né, a gente pode falar quién ou quiénes. Quién, singular, ou quiénes no plural. ¿Quién es este? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es este? Singular. ¿Quiénes son tus amigos? Quem são seus amigos? O pronombre que, pronombre interrogativo, percebam que diferente do português, esse que, ele leva um acento. E aí a gente vai usar ele para perguntar sobre coisas concretas ou abstratas. Por exemplo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quando eu pergunto ¿qué haces?, eu estou me referindo também à profissão da pessoa. Eu posso me referir à profissão ou algo que ela está fazendo no momento. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué lenguas se habla en España? Que línguas se fala na Espanha? Temos também o pronombre qual. Aí o pronombre qual
qual ele pode ser plural ou singular. Qual ou quales. Por exemplo, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Qual é o meu? Qual é o meu? O pronombre como, ele vai falar sobre a maneira ou modo de alguma coisa, que alguma coisa acontece, ou é. Por exemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escreve? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se chama isso? ¿Cómo se escribe su nombre? Como se escreve seu nome? Como é tu casa? Né? Como é sua casa? E nós temos também o pronome, aqui vejam que o pronome donde, ele está escrito duas vezes. Eu posso falar donde ou de donde. Donde ou de donde. Por exemplo, de donde eres? De onde é? De donde son estos bolígrafos? De onde são estas canetas? Donde trabalhas? Donde trabalhas? Onde você trabalha? E por último, nós temos o pronome interrogativo quando, que a gente utiliza para falar sobre o momento de alguma coisa, né? Que alguma situação acontece. Por exemplo, para quando estará listo? Para quando estará listo? Que significa para quando estará pronto. Então, gente, percebam que os pronombres interrogativos em espanhol são fáceis, dá para entender porque parece muito com o português. Agora, vocês precisam prestar atenção sempre na questão do plural, do singular, do feminino, do masculino. Alguns não mudam, não tem diferença, tá? Mas alguns, né, como o português, também tem. E a questão da escrita, tá? Então, alguns pronombres interrogativos, apesar de serem parecidos com os do português, eles têm uma particularidade na escrita, tá certo? São parecidos, mas não são totalmente iguais. Aqui embaixo tem uma atividade, vocês irão fazer uma atividade bem simples e onde tem esse quadradinho verde, vocês irão completar com um dos pronombres interrogativos que está faltando. Esse assunto é um assunto bem simples, tá? É quase um presente para vocês, porque eu creio que ninguém vai ter problemas em responder. E até a próxima. Ditadura em ação.